há uma coisa que é um espinho que está constantemente sendo pressionado em nosso lado. Me refiro à questão: é possível vencer o pecado? Muitas pessoas nos escrevem dizendo que é impossível vencer o pecado. É claro, isso é uma distorção grosseira do que estamos dizendo, porque há pessoas por aí que amam distorcer o que os outros dizem, não é mesmo? Mas para essas pessoas que fazem isso, gostaríamos de dizer claramente qual é a nossa posição. E com isso, vamos encerrar de uma vez por todas o assunto. Afinal de contas, não importa o quanto falemos sobre isso, as pessoas vão continuar a distorcer o que nós dissemos. Vão dizer que dissemos assim ou assado, quando na verdade nunca dissemos o que elas estão dizendo que dissemos. É exatamente como você disse. Por exemplo, eu escutei um deles dizendo: o Walter White está dizendo isso, mas ele quis dizer aquilo outro. Isso é excelente, eu não sabia dessa. Então veja, eu digo uma coisa, mas no fim não quero dizer essa coisa. Ai, ai. Bom, eu não vou usar nenhum adjetivo para essas pessoas, né? Mesmo que elas sejam um espinho para nós. E todos sabem como um espinho pode ser irritante. Mas, enfim, podemos vencer o pecado. Vamos falar sobre isso rapidamente, sem muitos detalhes. Já falamos sobre isso. Sim, já fizemos vários episódios detalhados. Mas a pergunta é: podemos vencer o pecado? Vamos lá mais uma vez. O que temos dito consistentemente é que nós temos uma natureza pecaminosa. E essa natureza permanecerá conosco até que Cristo venha e transforma o nosso corpo mau em corpo glorioso. E não temos nenhuma justiça para reivindicar além da justiça de Cristo. Se algumas pessoas acham que nós dizemos que é impossível parar de pecar, sinto muito, mas não é isso. Me parece haver alguma disfunção cerebral que as impede de compreender o que dizemos. Muito bem, vamos direto à Bíblia e resolver essa questão. E também ao espírito de profecia. Romanos 3, versículo 10. E, aliás, poderíamos colocar muitos versos aí, mas esse somente basta. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. O verso não está dizendo que não há justos até que estes tornem-se perfeitos e sem pecado. Não é isso que diz aí. Não, nem mesmo sobre a última geração. Não. Não há um justo sequer, nenhum. Então, sinto muito, Marty, mas você não é justo. Mas você pode ser coberto com a justiça de Cristo. Ainda bem. Mas se você acha que você é justo, você está dependendo das suas próprias vestes. Muito bem, vamos ler mais uma vez aquela citação. E já lemos ela tantas vezes aqui, mas enfim. Não podemos dizer que somos impecáveis até que este corpo mau seja mudado e feito em semelhança ao corpo glorioso de Cristo. Martin, você não me engana nem um pouco. Eu vejo perfeitamente que você não tem um corpo glorificado. Eu sei. Bom, eu também não tenho. Mas se buscarmos constantemente seguir Jesus, teremos a bendita esperança de ficar diante do trono de Deus sem ruga ou mancha, ou qualquer coisa do tipo, completos em Cristo, vestidos em sua perfeição e justiça. Isso está em harmonia com Romanos 3:10? É a mesma coisa. O livro de Romanos simplesmente não incluiu a última parte ainda, sob a retidão e perfeição dele. Sim. Muito bem. Mas isso quer dizer, então, que estamos condenados a continuar pecando devido à nossa natureza pecaminosa? Não. Agora temos um problema. Mas não dizem que ensinamos que podemos continuar pecando? Eles simplesmente não entenderam. Não, eles não querem entender. Porque eles querem ser perfeitos. Eles se autoproclamam justos. Sim. Bom, o que realmente estamos dizendo aqui, Martin? Veja, nós temos uma tendência para pecar.
E essa tendência vai continuar com a gente até que Cristo volte, o que não significa que temos que agir de acordo com essa tendência. Exato. Cristo morreu por nós, e quando aceitamos seu sacrifício expiatório, nos arrependemos e renascemos nele, ele nos cobre com a sua justiça e, por seu Espírito, tira os nossos corações de pedra e nos coloca em harmonia com a vontade dele. Então, o pecado se torna abominável para nós e passamos a vê-lo como ele realmente é. Mas se dissermos que não podemos vencer o pecado, então estamos dizendo que Cristo não faz nada e nossas vidas seriam uma negação do Evangelho. Isso está claro o suficiente? Creio que sim. Então veja, temos uma tendência. Sim, veja o exemplo de um alcoólatra. Sim, se você é um alcoólatra, você é um alcoólatra. Você tem a tendência de beber álcool, correto? O que não quer dizer que você tenha que obedecer a essa tendência, mas você continua sendo um alcoólatra. Basta tomar um golinho de novo e a tendência desperta. Então, Martin, nós temos uma propensão pecaminosa. E para aqueles que pensam que são perfeitos, sugiro que deem uma boa martelada em seu dedo para vermos o quão perfeitos eles são. Especialmente se o fizerem algumas vezes seguidas. É como aquela piada do eletricista despejando chumbo derretido naqueles capacitores. Ele erra o alvo e o chumbo derretido cai nas costas do seu companheiro que estava trabalhando lá embaixo. E o pobre sujeito é preso por atentado ao pudor, por suas palavras. Aí o juiz pergunta a ele, o que você disse? E ele responde, ô Carlos, por favor, meu amigo, tome cuidado com esse chumbo derretido. Você o derramou bem em minhas costas. Eu agradeceria se você tomasse um pouco mais de cuidado, por gentileza. Você acha que o juiz teria acreditado nisso? Eu acho que não. Você não acreditaria, Martin? Enfim. Bom, vamos continuar com o tema, né? Muito bem. Quando o conflito termina, e isso aqui é o espírito de profecia, tá? Quando os tempos de refrigério vierem da presença do Senhor, então os pecados da alma arrependida, que recebeu a graça de Cristo e venceu por meio do sangue do Cordeiro, serão removidos dos registros celestiais e colocados sobre Satanás, o bode emissário, o originador do pecado, e nunca mais serão usados contra o pecador. Quando o conflito da vida for terminado, quando a armadura for deposta aos pés de Jesus, quando os santos de Deus forem glorificados, tenham sido ressuscitados ou glorificados diretamente pela volta de Cristo, será somente aí que será seguro afirmar que somos salvos e sem pecado. Mas alguns dirão, então você não está certo de sua salvação, não é? Veja, sempre que você faz uma declaração sobre algo, vem o outro lado e distorce tudo de novo. Pois é. Então você está querendo dizer que... Não, pare de inventar. Apenas preste atenção no que eu disse. Pois é, eu estava pensando... Quando você contou aquela piada e nós estávamos vindo, né? Agora alguns dirão, que absurdo, vocês estão zombando de Jesus, estão zombando do sacrifício dele. Eles podem dizer o que quiserem. O fato é que temos uma natureza pecaminosa, ponto. Temos tendência para pecar. Porém, nós não queremos pecar. Nós abominamos o pecado. E ficaremos nesta situação até morrermos, ou até que recebamos o corpo glorificado. E, por meio disso, estaremos glorificando Cristo. Isso é o principal. E nós nunca pregamos aqui a autojustiça. Muito bem, agora eles vão dizer, então você quer dizer que não podemos afirmar que estamos salvos. O que podemos dizer é que temos fé naquele que começou uma boa obra em mim e que ele a completará. Então a responsabilidade não é minha, mas dele. Então, abandonem essa busca pelo ego. Apenas confiem em Cristo. É Ele
que nos declarará justos. É Ele quem nos declara salvos. Muito bem, vamos dar uma olhada no que a Bíblia diz. Senão as pessoas vão dizer, ora, vocês estão falando apenas de Ellen White. Eu procurei pelas palavras não pequem nesta sequência aí na Bíblia. E há muitos outros versos. Pode haver centenas de textos sobre o pecado e o que ele faz. Mas as palavras não peques, na versão King James, existem em apenas 10 versículos. O primeiro está em Êxodo 20, versículo 20. E Moisés disse ao povo, não temais, porque Deus veio para vos provar, para que o temor dele esteja diante de vós, para que não pequeis. Então Deus não quer que pequemos. Não. Não, Ele não quer que pequemos. Mas, se você tem Deus em mente e o reverencia, isso o ajudará a não pecar. É o que o texto quer dizer. Sim, você estará se valendo da ajuda de Deus por se manter fixo nele. Muito bem. Então, quem faz isso em nós? Ele. E isso é o Antigo Testamento. Mas muitos acham que no Novo Testamento a lei desapareceu, então hoje podemos pecar. Mas, opa, caso alguém não perceba, eu estou sendo irônico aqui, tá bom? 1 Samuel 14:34. Então disse Saul, dispersai-vos entre o povo e dizei-lhes, trazei-me aqui cada um o seu boi e cada um a sua ovelha e matai-os aqui e comei. E não pequeis contra o Senhor comendo-os com sangue. Ele não quer que nós pequemos, ele não quer que pratiquemos coisas que são pecaminosas. Salmos 4, verso 4. Temei e não pequeis. Conversai com o vosso coração na vossa cama e aqueitai-vos. Acalme-se e saiba que eu sou Deus, não é? Analise o seu próprio coração para estar em paz com Deus. Salmos 39, verso 1. Ao mestre de música, Salmo de Davi. Eu disse, eu guardarei os meus caminhos, para que eu não peque com a minha língua. Guardarei a minha língua. Guardarei a minha boca com freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Uau, isso daí é bem forte, hein? Então, ele mantém silêncio quando estiver incomodado Sim, com o ímpio. ele está lutando contra sua própria natureza caída. Muito bem. Agora lemos em Ezequiel. Contudo, se tu avisares o homem justo, aqui é Deus falando por meio de Ezequiel, para que o justo não peque e ele não pecar, ele viverá. Existe uma condição aí? Sim. Afinal, segundo a Bíblia, o resultado da transgressão da lei é a morte. E o resultado de não pecar é o livramento da alma. Vamos agora para o Novo Testamento. Desperte para a justiça e não peque. De quem é a justiça, Martin? De Cristo. Pois alguns não têm conhecimento de Deus, e falo isso para sua vergonha. Efésios 4, 26. Fiquem irados, mas não pequem. Essa é difícil, hein? Muito. É muito difícil. Que não se ponha o sol sobre a vossa ira. É possível que alguém controle sua ira até o pôr do sol? É algo que realmente exige nossa força de vontade. Estou irado, mas vou me controlar. E não pecar. E se o chumbo derretido desce pelas suas costas? Hein, Martin? Só Cristo para te dar força. Pois é, Martin. João, meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas e se o chumbo derretido descer nas suas costas e você acabar estourando? Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Eu acho que eu não consigo parafrasear esse verso aí. Talvez. Talvez. Mas Com certeza vão me interpretar de maneira errada. Se alguém vir o irmão pecar, pecado que não é para a morte, peça e ele dará vida àqueles que não pecam para a morte. Existe um pecado para a morte, e eu não digo que deve orar por esse. Ele está se referindo ao pecado contra o Espírito Santo, quando você perde a capacidade de se arrepender. Mas devemos ajudar uns aos outros, apoiar uns aos outros.
Toda injustiça é pecado. E há pecado que não é para a morte. Eu estava pensando, quando estávamos lendo a parte que dizia: se alguém pecar, temos advogado para com o Pai. Agora, existe aquela questão que alguns acreditam que quando ficarmos sem mediador aqui na Terra, é aí que começa o problema. Sim, neste caso, a gente já deveria ter conseguido a perfeição. Mas não, porque o nosso corpo ainda não estará glorificado. Sendo assim, como ficaremos sem o mediador? Ora, a Bíblia nos diz o que vai acontecer. Ele diz que dará ordem aos seus anjos sobre você e eles irão protegê-lo desse ataque. Ou seja, manterão a influência do anjo maligno longe de você. Você foi estabelecido na verdade, você sabe o que é verdade e não vai desistir dela. E então os anjos irão protegê-lo naquele momento até que Jesus volte. A ideia de que algo especial será feito para a última geração é errônea, na minha opinião, porque a maneira como você é salvo ao longo de todas as gerações nunca mudou, e ela não vai mudar no final. Então, quando Elias foi trasladado e levado para o céu, por acaso ele foi um caso especial que recebeu essa bênção aí? Ou ele era como Maria, segundo os católicos, que obteve uma natureza não caída para que pudesse conceber o Salvador? Claro que não. Sendo assim, nada disso se aplica. O plano da salvação será o mesmo até o fim. E quando Jesus vier, ele transformará esse corpo mau em um corpo glorioso, mas quando estivermos aqui sem o mediador, os anjos vão nos proteger das más influências. Será também o Espírito Santo que trabalhou em nós, trabalhou em nossa mente, que manterá nela esse novo padrão de pensamento que escolhemos para que não seja abalado. Sim. É isso que significa estar tão firme na verdade, a ponto de não sermos abalados. Isso é estar selado. Então eu posso dizer, em termos claros, que durante esse período nós não pecaremos. Sim, acho que é correto dizer isso. Nós não pecaremos. Exato, não pecaremos neste período. O que não quer dizer que não teremos mais nossa natureza caída. Nós continuaremos com a tendência ao mal. Ainda assim, não pecaremos neste período. Eu acho que isso esclarece muito a coisa. Neste ponto, nós dizemos a mesma coisa, que não pecaremos. No entanto, nós não acreditamos que neste período nosso corpo já esteja sem a tendência de pecar. Porque, Martin, os anjos são impecáveis? Sim. Eles têm tendência para pecar? Não, eles não têm tendência para pecar. Certo. Mas eles caíram? Parte deles, sim. 1/3 pecou. Muito bem. Vamos ver outro exemplo. O Adão, lá no Éden. Ele era sem pecado? Sim. Ele tinha tendência para pecar? Não. Mas ele caiu? Sim. Então havia possibilidade. Sim. E há uma grande diferença aí. Faz toda a diferença. Então, Martin, mesmo que no fim dos tempos atingíssemos essa natureza perfeita, não poderíamos cair sem o mediador? Não poderíamos cair do mesmo jeito? Com certeza. Outra coisa, quando chegarmos ao céu, ainda teremos liberdade para escolher o pecado? Sim. Martin, se Cristo morreu pela sua liberdade de escolha, por acaso ele vai tirá-la no céu? Não. Isso seria ridículo. Ora, se fosse assim, porque ele não tirou essa liberdade logo no início, não é? Exatamente. Nós ainda teremos liberdade para pecar. Mas iremos? Não. Não. E por quê? Porque aqui estamos escolhendo o caminho da verdade, não da mentira. E quem é a verdade? Cristo é. Aham. Então nem mesmo um anjo está seguro sem Cristo. Se Cristo não tivesse morrido por causa do pecado, mais cedo ou mais tarde, Todos teriam caído. anjos, mundos não caídos, todos provavelmente acabariam pecando. Então todos no céu ainda dependerão de Cristo para permanecerem sem pecado por toda a eternidade. Mas já não haverá ninguém duvidando de Cristo, pois foi a semente da dúvida que foi lançada lá no início.
que levou a essa separação de Cristo, que, por sua vez, levou as criaturas ao pecado. Foi por causa disso. Então, há 10 versículos na Bíblia que dizem não pequeis. Será então que Deus está pedindo o impossível? Não. Não. Muito bem. Então a mensagem do terceiro anjo, na verdade, é a da justificação pela fé. Muitas pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E eu respondo que esta é certamente a mensagem do terceiro anjo. Esta é verdadeiramente a mensagem. Ora, mas a mensagem do terceiro anjo não é a mensagem nos ordenando a não quebrar os mandamentos de Deus, não substituindo-os por uma ordem de mandamentos baseada em justiça própria que não está na Bíblia? A terceira mensagem não é essa? Então, como essa mensagem também é a respeito da justificação pela fé? É porque você não pode fazer isso sem que a justiça de Cristo lhe dê o poder para tal. Ela apresenta um Salvador exaltado. É isto que ela faz. Esta mensagem tinha como objetivo trazer mais destaque ao mundo para o Salvador exaltado, o sacrifício pelos pecados do mundo inteiro. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo a receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Esse é o X da questão. Ao recebermos a justiça de Cristo, somos capacitados a guardar os mandamentos. E, portanto, isso se manifesta. Martin, você era um violador do sábado antes de descobrir a justiça de Cristo, não era mesmo? Ora, sim, claro que era. Sim, claro que era. Mas agora que você descobriu a justiça de Cristo, você não desistiu do falso sábado, passando a guardar o verdadeiro? Sim. E foi fácil, não foi? Não, não foi. Mas você conseguiu. Sim. Porque é a verdade, eu acredito que é isso que Deus requer de nós. E isso fez obedecer. Então você parou com esse pecado? Sim. Precisavam ter seus olhos voltados para sua pessoa divina, seus méritos, seu amor imutável pela família humana. Todo o poder é dado em suas mãos para que ele possa dispensar ricos dons aos homens, concedendo o dom inestimável de sua própria justiça ao indefeso agente humano. Esta é a mensagem que Deus ordenou que fosse dada ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada em alta voz e acompanhada do derramamento do seu Espírito em grande medida. Então, Martin, o que estamos dizendo é o seguinte: parem de se orgulhar de sua ausência de pecado e aceite a justiça de Cristo como seu passaporte para o céu. Nunca diga, ora, veja como eu consegui me livrar do pecado. Isso é farisaico. Há um versículo que diz, cuidado, se você julga estar de pé, cuidado para que não caia. Cuidado com essa ideia de achar que chegou lá. Muito bem, agora vamos à pergunta novamente. Podemos vencer o pecado? Ora, nós temos que vencer o pecado. Mas temos que vencer o pecado em Jesus. Martin, se você não põe isso em prática, está perdendo tempo. Sabe de uma coisa? Temos que tomar cuidado, porque às vezes somos cristãos, mas da boca para fora. Muitos acreditam que poderão ficar sem um mediador porque já conseguiram a sua perfeição, mas nem os anjos conseguiram isso. É Jesus que nos capacita, Ele nos conduz. Ele vive a sua vida dentro de nós. E agora eu faço a pergunta, Martin. Nós não cantamos isso? Viva a tua vida dentro de mim. Ó Jesus, etc, etc. A gente não canta isso? Para não nos gabarmos e dizermos que somos sem pecado, precisamos de uma abordagem humilde às nossas habilidades. Em vez de nos gabarmos de nossas conquistas e dizer que somos sem pecado, lembremos-nos de quem somos e demos glória a Deus por tão grande salvação. O caráter que desenvolvemos aqui é o caráter que levaremos conosco para o céu. Você concorda com isso? Com toda certeza. Vejamos o que o livro Parábolas de Jesus tem a dizer. Quando a voz de Deus despertar os mortos, eles sairão da sepultura com os mesmos apetites e paixões
os mesmos gostos e desgostos que nutriam quando vivos. Deus não faria um milagre para recriar um homem que não foi recriado quando este teve toda a oportunidade e provido com toda a facilidade. Durante seu tempo de vida, esse homem não teve prazer em Deus, não teve prazer em servir a Deus. Seu caráter não está em harmonia com Deus e ele jamais seria feliz na família do céu. Simples assim. Os pensamentos que você leva consigo para o túmulo são os pensamentos com os quais você acordará. E a rebelião que leva para o túmulo é a mesma com a qual acordará. Sim. É isso aí. Temos que deixar Cristo nos renovar aqui. Nosso caráter não será transformado no túmulo. Portanto, essa transformação deve ocorrer aqui e agora. Nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Não há poder na lei para salvar o transgressor dela. Se o homem, depois de sua transgressão, pudesse ter sido salvo por meio de sua dedicação em cumprir a lei, aí Jesus não precisava ter morrido. Os fariseus não lavavam os copos por dentro e por fora e ainda coavam o que ia dentro? Tudo isso para não beberem um líquido contaminado? Ora, isso ajudou em algo? Em nada? O homem poderia depender de seus próprios méritos e dizer, sou impecável? Não é o que alguns dizem? É isso. É como aquele manto da parábola do homem que entrou na festa do casamento. Jesus olha para ele e diz, amigo, que roupa é essa que você está usando? Então, eu costurei essa roupa perfeitamente com a minha capacidade. Eu mesmo alcancei minha perfeição. Eu me basto. Deus jamais rebaixará a lei ao padrão do homem, e o homem jamais poderá se elevar para responder às suas reivindicações de perfeição. Mas Cristo veio ao nosso mundo e pagou a dívida do pecador, sofreu a penalidade pela transgressão da lei e satisfez a justiça, e agora o pecador pode reivindicar a justiça de Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecador agora pode reivindicar a justiça de Cristo. Mas alguns acham que conseguem a perfeição sozinhos. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor conosco em que, sendo nós ainda pecadores, morreu Cristo por nós. Para mim, é bem claro. Então vamos refletir sobre isso novamente. Esse aqui é um comentário meu. Dessa forma, potencialmente, cada pessoa pode ser salva porque o sangue de Cristo é suficiente para todos. Mas isto significa que todos serão salvos? Não? Não. Porque somente aqueles que aceitam o plano de salvação e cumprirem suas condições serão salvos. Correto? Potencialmente, todo homem pode ter acesso ao céu, mas poucos são os que encontram porque não procuram. Mas o que dizer daqueles que nunca ouviram a verdade? Existe diferença entre aqueles que sabem a verdade e os que não sabem? Não é uma boa pergunta? Lá em Romanos, ele tem muito a dizer sobre os que estão sob a lei e aqueles que não estão sob a lei. Em outras palavras, aqueles que conhecem a lei e sabem o caminho de Deus e os que não conhecem o caminho. Ah, mas aí você acabou de complicar as coisas. Você vai ter que explicar sobre Romanos agora. Porque exatamente isso que você acabou de mencionar é uma das razões pelas quais todo mundo evangélico diz que você não precisa cumprir mais a lei. Anulamos assim a lei? Deus nos livre. Nós cumprimos a lei. Então, uma questão de equilíbrio. Curioso é que eles nunca mencionam esse verso, né? Mas enfim, vamos ver o que diz o manuscrito 130. Um comentário sobre João 15:22. Os testes de Deus diferem. É o que Romanos diz também. O teste de Deus para os pagãos que não têm luz e para aqueles que vivem onde o conhecimento da verdade e da luz tem sido abundante é completamente diferente. Ele aceita daqueles em terras pagãs uma fase de justiça que não satisfaz quando oferecidas por aqueles em terras cristãs. Ele não exige muito onde muito não foi conhecido. Olha que interessante. É uma declaração muito única. E ela está em harmonia total com o livro de Romanos. Então, se você aceitou a Cristo
e afirma ser um cristão, isso coloca mais responsabilidade sobre você? Com certeza. Isto significa, então, que em Cristo devemos nos esforçar para ser um exemplo para os outros? Claro que sim. Temos que trilhar o caminho da santificação. Muito bem. Em harmonia com o espírito de profecia, eu gostaria de declarar publicamente que nunca aleguei ser um homem sem pecado. Nunca afirmei ter superado a minha natureza pecaminosa. Ainda assim, eu afirmo claramente que eu não quero pecar. Com certeza. E, pela graça de Cristo, posso vencer o pecado. Do contrário, onde se encaixaria a santificação? Ela não teria razão de existir. Podemos dispensá-la, continuar com a justificação e continuar pecando. E assim podemos jogar fora a lei? Sim. Então, todo aquele que afirmar que nós ensinamos que podemos continuar pecando livremente porque estamos presos a essa natureza pecaminosa, não entenderam a justificação pela fé e nem a santificação. Porque na Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Mas a questão de quanto você entende da verdade desempenha um papel fundamental porque Deus é um Deus justo. Acho que as pessoas não entendem que é a santificação. Acham que tem que trabalhar para ela, mas é Cristo que nos santifica. Não é pelas obras da lei que somos salvos. Somente as obras feitas por Cristo em você é que têm valor para Deus. Na verdade, isso mantém você na santificação. Até mesmo um pagão, que seja uma pessoa decente e gentil, mesmo sendo pagão, ainda assim é motivado pelo Espírito de Cristo, ainda que não saiba, porque sozinho seria impossível ele conseguir isso. Porque o seu chefe seria o próprio Satanás, o grande tirano. Espero que isto tenha clarificado o assunto. Eu não quero falar sobre isso de novo. Mas, Martin, mal posso esperar para ter um corpo glorificado, para que assim tenha um fim essa luta constante contra a nossa própria natureza caída. Um dia, essa luta constante contra o próprio eu finalmente vai acabar. Não é maravilhoso? Claro que é. Guardei os caminhos do Senhor e não me afastei impiamente do meu Deus. Aqui é Davi falando. Martin, leia a história de Davi e veja o que ele diz aqui. É claro que isso é o tipo de Cristo, que realmente fez isso. Ele não fez nada de mal e nunca se afastou de Deus. Então, sua única reivindicação seria o tipo de Cristo. Pois todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Eu sempre fui justo diante dele e me guardei da minha iniquidade. Isso rima com a história de Davi na Bíblia? Não. Mas se assemelha com a história do Antítipo. Isso, com a de Cristo. Então vamos colocar a ênfase onde ela está. Vamos agora começar o nosso tema de hoje. Oba! Espero que nunca mais falemos sobre aquele assunto novamente.